Oi, gente, eu sou Ângela Santos, sou do município de Japonvar, norte de Minas Gerais. Sou filha dos agricultores familiares João Antônio, o Tony Redondo e da Aninha. Então, me convidaram, para falar um pouco sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. E antes de entrar nesse tópico, eu vou falar um pouco da minha trajetória, que aí a gente consegue fazer uma conexão com as dificuldades, que nós mulheres encontramos para conseguir ocupar espaços, para conseguirmos exercer o nosso protagonismo aí no mercado de trabalho. Então, eu comecei a minha vida educacional em Brasília de Minas, quando eu fui morar com a minha avó. Mas antes de eu seguir falando dessa minha trajetória, eu vou falar de um ponto que foi muito importante para que eu tivesse na minha vida como meta, como foco, os estudos, a minha carreira educacional, a minha carreira acadêmica, Por que eu sempre tive isso como tão importante na minha vida? Então, na minha casa, os meus pais, a minha mãe, o meu pai, eles sempre colocaram para nós como prioridade os nossos estudos. Então, nós sempre fomos muito cobrados em relação a isso, Então, nós sempre tivemos isso como uma prioridade. Então, os meus pais fizeram o possível e o impossível para que todos nós, nós somos 8 filhos, 7 mulheres e um homem, para que todos nós tivéssemos sempre como prioridade nas nossas vidas os nossos estudos. Então, tudo que a gente é hoje, eu, minhas irmãs, meu irmão, a gente deve muito a isso, sabe? Essa cobrança, esse apoio, esse incentivo deles. E eu também carrego isso comigo, a importância dos estudos. Eu tenho a educação como o caminho certeiro aí para que a gente consiga adentrar alguns espaços, e exercer o nosso protagonismo. Então, como eu havia falado, eu comecei a estudar em Brasília de Minas, quando eu fui morar com a minha avó, Eu fui morar lá porque não havia escola perto da minha casa, Meus pais moram numa comunidade pequenininha no município de Japonvar, e é uma comunidade muito distante, da sede do município, distante dos distritos. Então, a gente não tinha uma escola perto em que eu pudesse estudar. E naquela época também não tinha transporte escolar, gente. Transporte escolar é uma conquista assim, recente, digamos assim, recente. Na minha época não tinha transporte escolar. E na minha época eu sou tão velha não, tá? Isso eu tô falando por volta de 1989, 1990, que foi quando eu comecei a estudar. Então, não havia transporte, não havia escola perto. Então, eu tive que morar com a minha avó para eu começar a estudar. Comecei no pré-escolar. Fiquei em Brasília de Minas até a primeira série. Depois eu voltei para a casa dos meus pais e passei a estudar na Escola Municipal Joana Batista Alegria, que é uma escola no município de Japonvar, que passou a funcionar, passou a ministrar a educação básica, a fase inicial, ou melhor, a fase inicial do ensino fundamental. Então, eu voltei para a casa dos meus pais, comecei a estudar nessa escola. Mas, para chegar nessa escola, eu precisava de percorrer uma distância enorme, atravessando córrego, atravessando barrocas, para chegar até essa escola. E é muito distante da minha casa, mas foi a mais próxima, que passou a ofertar o ensino fundamental, que era o que eu precisava. Estudei o ensino fundamental nessa escola. Depois, eu passei a fase inicial do ensino fundamental, de primeira a quarta série. Depois, eu passei a estudar na escola de Nova Minda, que é a Escola Estadual Manuel Pereira de Araújo, onde eu passei a cursar a quinta série. E para isso, eu fui morar na casa da minha tia Cida e meu tio Valdeci.
Então, eu cursei essa segunda fase do ensino fundamental, né? Segunda etapa do ensino fundamental. E finalizando lá o ensino fundamental, eu passei a estudar em Ontra, né? Na Escola Estadual Simão da Costa Campos, hoje a Escola Estadual Guimarães Rosa. E lá eu cursei todo o ensino médio. Finalizando o ensino médio, né? Eu fui para Montes Claros e para fazer pré-vestibular. Só que o meu pai não tinha condições de pagar pré-vestibular para mim. Meu pai é um agricultor, quem conhece a realidade agricultor aí sabe que é quem não tem um salário mensal, que é quem come parte do que produz, né? Compra o que não produz, mas compra com muita dificuldade, né? Naquela época com muita dificuldade, que a gente não tinha Bolsa Família, a gente não tinha Bolsa Escola, né? Quem é dessa realidade aí sabe como essas políticas são importantes para quem é beneficiário direito dela, né? Então, quando eu vejo uma pessoa criticar, me dói muito, porque critica quem não é dessa realidade, quem não sabe a importância que elas têm na vida de cada um, né? Então, nessa época, era tudo muito difícil. Então, eu fui para Montes Claros, fui trabalhar de empregada doméstica na casa de Yolanda Martins Pereira, né? Que foi uma pessoa a quem eu devo muito. Já está com mais de 100 anos, né? E na época eu comecei a fazer o pré-vestibular no Gabarito, né? Quem é dessa época lembra do Gabarito funcionando ali do lado da Praça de Esportes, né? Em Montes Claros. Então, eu saía lá do lado do biotécnico, porque eu não tinha condição de pagar. O dinheiro que eu ganhava não dava para eu pagar no biotécnico, mas eu pagava no Gabarito, que era tão bom quanto e era mais barato. Então, eu fiz pré-vestibular lá e passei em agronomia no final de 2002. Então, antes de entrar nessa parte aí, né, que eu, enfim, consigo ingressar na graduação, eu quero retomar aqui algumas dificuldades, né, que a gente encontra nessa trajetória quando você sonha demais, né? Quando você, como diz muitos, você quer pegar onde você nem sequer alcança, né? Que é assim que muitos pensam. Quando você é de um contexto rural, você não tem condição financeira e, de uma certa forma, em relação aos que estão na cidade, você está numa condição inferior, porque é assim que muitos que estão na cidade pensam, né? Que a gente é inferior, que a gente não pode conquistar, quem está na cidade conquista, né? Ou tem possibilidade de conquistar. Então, assim, nessa época em que eu estudava em Montes Claros, fazendo cursinho, eu ouvi de muitas pessoas, né? Que era uma ilusão minha sonhar em entrar na Unimontes, porque eu sonhava em entrar na Unimontes, né? Quem é dessa época minha aí sabe como era. Quem é dessa época e sabe como a gente sonhava, né, em ingressar na Unimontes. A Unimontes é uma das universidades estaduais mais renomadas. Então, assim, era um sonho da gente ingressar na Unimontes. Então a gente falava assim, deixa de ser boba. Você, uma empregada doméstica, você não vai conseguir nunca ingressar na Unimontes. Só entra na Unimontes filhinho de papai. E eu cheguei em Montes Claros, eu não conhecia, assim, né, de fato o perfil dos estudantes, né, da Unimontes, né, então, e eu não deixei aquilo me abalar. Então, assim, essas falas, né, que dizia que só filhinho de papai consegue ingressar na Unimontes, né, só quem estuda aí nas escolas particulares melhores de Montes Claros é que entra na Unimontes. E isso me entristecia, né? Que eu pensava, gente, a pessoa não acredita em mim, não acredita que eu posso, né, conseguir. E eu tomei aquilo como desafio, né? E foquei ainda mais, estudei ainda mais, me motivei ainda mais e deu certo. Estudei muito. Na época, eu fiquei vestida com trapos, porque meu dinheiro não dava para comprar roupas. O dinheiro que eu ganhava como empregada doméstica era apenas para pagar o pré-vestibular. Mas eu consegui. No final de 2002, eu passei na Unimontes e fui para Janaúba. E quando eu descobri que eu havia passado na Unimontes, eu descobri que eu estava grávida, né, do meu primeiro filho. Meu filho tem 17 anos. E na época eu estava em um relacionamento
meio tumultuado, né? Que eu já sabia que não renderia muita coisa, mas foi muito difícil para mim. Eu não queria ir para Janaúba. Eu achava que eu devia dar um jeito de salvar meu relacionamento para criar meu filho, né? E ficar atrás do pai dele e tal, mas eu tive um apoio muito grande, né? Da minha família, que acreditava em mim, da avó do meu filho, a dona Almerisa, que acreditou em mim e me motivou muito a seguir com o meu sonho. Então, ela insistiu muito que eu deveria sim ir, né? Que eu tinha, enfim, conseguido realizar o meu sonho, que era de passar na Unimontes. E, de fato, eu fui. Eu lembro que o de mais simbólico que eu vivi, no dia que eu peguei a minha mala para ir para a rodoviária, para ir para Janaúba, foi ela me dando uma xícara, um garfo e um prato. Ela me dando aquele prato, aquela xícara e aquele garfo foi muito simbólico. Parece que aquilo ali me deu uma força. E ela falou comigo, falou assim, isso aqui é para você começar a sua vida em Janaúba. E eu fui para Janaúba, lá encontrei pessoas maravilhosas, que me apoiaram, que me ajudaram, que me estenderam a mão e contribuíram muito para que aquele momento conturbado, eu me sentindo tão só e contrastando aí, né, com minha felicidade por estar ali naquele curso, né, naquela instituição, na Unimontes, que eu tanto sonhava. Então, eles contribuíram para que tudo fosse mais fácil. Então, esse apoio foi muito importante para a minha turma, né, de agronomia aí na Unimontes. Então, fiquei na Unimontes até o segundo período, né? Aí tirei licença maternidade, tive tratamento especial. Depois eu retornei para lá, finalizei o segundo semestre e depois eu transferi para o UFMG. Cheguei na UFMG em 2005, cursei, né, a graduação até 2009, concluí em 2009. E nisso, gente, a partir do segundo ano de graduação, eu comecei a dar aula. E eu pegava carona de Janaúba até Montes Claros e de Montes Claros até Japonvá, de Japonvá até Nova Minda, né, para dar aula. Eu peguei umas aulas de química em Nova Minda. Depois eu soltei as aulas de Nova Minda e peguei em Japonvá. E me apaixonei pela docência, porque eu amo a docência. Então, eu fazia esse malabarismo. Eu saía de Janaúba, eu tinha aula lá de manhã, à tarde eu pegava carona para chegar até Montes Claros, e pegava outra carona de Montes Claros até Japonvá para conseguir dar aula. E eu pegava carona porque se eu pagasse com o dinheiro que eu ganhava como professora, eu ficaria toda na estrada, né? E eu precisava ganhar o dinheiro de alguma forma porque eu não tinha condição nem sequer de me manter lá em Janaúba, né? Então, nessa época em Janaúba, eu contei com o apoio de muita gente, né? Eu tenho a prefeitura de Lontra, na época, né? Eu sou muito grata a Ildeu e Nelly, porque na época eles tinham um projeto, né, que auxiliava os graduandos, né, ajudava no transporte dos alunos que estudavam lá em Januária. E me ingressaram, me colocaram junto aí com esses alunos e eu também fui beneficiada com essa ajuda, com esse auxílio, né? E teve mais gente que me ajudou também, muitas pessoas me ajudaram, mas tem também Zé Afonso em Japonvá, né, que me dava um valor mensal. Na época ele era vice-prefeito, né, então ele me dava um valor mensal, tirado do bolso dele, gente, só porque viam a minha vontade, né, de conquistar a minha graduação. Então, é uma trajetória de muita luta em que eu devo muito a muitas pessoas para chegar até aqui. E em momento algum eu baixei a minha cabeça. Em momento algum, aqueles dizeres de que eu não conseguiria me desmotivou. Eu usava como um desafio. Eu falei assim, pô, tá achando que eu não vou conseguir? Eu vou provar que eu vou conseguir. Então, depois que eu terminei a graduação na UFMG,
Eu montei uma loja de produtos agropecuários, fiquei um tempo trabalhando, né, como comerciante. Isso foi em Japonvar e eu continuava dando aula, né, desde o início, em 2005, né, a partir do segundo ano de graduação, quando eu comecei, e em 2011 ainda estava, né, fiquei até 2014, e trabalhando como autônoma. Eu comecei a trabalhar como engenheira agrônoma, né, prestando alguns serviços, né, já consegui aí me inserir no mercado. Aí ficamos com o comércio por um tempo, depois passamos somente a prestar serviço, né, na área de topografia, né, eu faço isso até hoje, eu juntamente com meus irmãos, né, minha irmã e meu irmão, e depois em 2016 eu vim para Diamantina, cheguei aqui em Diamantina, comecei a trabalhar pelo Instituto, né, como professora, mediadora presencial de um curso técnico, ingressei no mestrado, concluí o mestrado em estudos rurais em 2019 e continuei trabalhando, né, pelo Instituto, nos cursos aqui ofertados pelo Instituto aqui em Campos Diamantina. Agora, nesse ano, né, de 2021, ingressei no doutorado em produção vegetal, né, da UFVJM aqui, e continuo trabalhando, prestando serviço para o Instituto daqui. Hoje eu coordeno uma pós-graduação em geoprocessamento aplicado. Por que eu fiz questão de delinear essa minha trajetória para vocês? Porque quando a gente fala de inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente precisa de considerar que são muitas as dificuldades que a gente encontra para que a gente consiga inserir nesse mercado de trabalho. Né? Desde as dificuldades financeiras, dificuldades geográficas, dificuldade de deslocamento, né? A dificuldade para você acessar um curso, né? Uma graduação, até a dificuldade cultural. Então, todas essas dificuldades que eu enfrentei, eu enfrentava junto à cultura, né, dessa sociedade que nós estamos inseridos. A cultura de que a mulher deve aceitar o destino dela como sendo de casar, ter filhos e ser uma dona de casa. Então, gente, o que eu quero enfocar aqui? Nós precisamos de entender que nós podemos ser muito além de mãe, dona de casa, esposa. Nós podemos ser tudo isso e ainda sermos profissionais. Nós podemos ser tudo isso e ainda ser uma graduanda, uma pós-graduanda. Nós precisamos de entender que nós temos inúmeras habilidades e nós temos condições de inserir no mercado de trabalho, temos condições de inserir no mercado de trabalho e exercer o nosso protagonismo nele também. Então, eu falo assim que as mudanças mais significativas nesse cenário em que a gente se insere, né, de que a gente ainda vê o privilégio, né, de homens para ocupar determinados cargos. A gente ainda vê homens com salário maior do que uma mulher que exerce as mesmas funções que ele. Então, as maiores mudanças a gente vai ter a partir de nós, mulheres. Somos nós que precisamos de incomodar com isso. Somos nós que temos que confrontar essa cultura que nos subjuga, que nos diz que nós temos que casar, ser mãe, ser dona de casa e somente isso. A cultura que nos diz que nós não podemos sair para trabalhar fora porque temos que cuidar do marido, dos filhos e da casa, como se isso fosse atribuição só dela. Então, nós precisamos de confrontar isso. Nós precisamos entender que nós merecemos exercer o nosso protagonismo no mercado de trabalho. E nós somos empoderadas quando nós pensamos assim. Gente, a gente vê algumas postagens assim. É comum a gente ver, né? Policiais com distintivo ou com uma arma na cintura. Aí na legenda a gente vê isso que é empoderamento. Como se somente quem está nessa categoria, né, nessa profissão, é empoderada. E não é. Você que sai da sua casa para trabalhar de empregada doméstica na casa do vizinho, para ganhar o seu próprio dinheiro, para ocupar espaço nesse mercado de trabalho, você também é empoderada.
trabalho de empregada doméstica não é menos digno do que uma profissão de policial, do que uma profissão de advogada, de médica. Não é menos digna. Então, você está saindo da sua casa para exercer o seu protagonismo no mercado de trabalho também, para ganhar o seu dinheiro, para contribuir com o sustento da sua família. Você também é protagonista. Então, vamos começar a reconhecer isso. Então, em qualquer profissão que nós estejamos, nós somos empoderadas. E nós merecemos ser reconhecidas por isso. Vamos começar a confrontar essa cultura de que, para algumas profissões, mulher não é bem-vinda. A gente vê no cenário aí, por exemplo, das engenharias, agronomia principalmente, muita gente diz: o que você vai caçar num curso que só tem homem? Muitos ainda o veem como sendo um curso só para os homens. Engenharia, agronomia, veterinária. Isso, gente, a gente precisa de romper com isso. Nós podemos adentrar qualquer profissão que seja. Então vamos romper com essa cultura que nos subjuga. Isso tem que partir de cada um de nós, em qualquer profissão que seja. Os espaços merecem sim ser ocupados por nós mulheres também. Se você pensa assim, você é uma mulher empoderada. Fica aqui a minha fala, para que todos reflitam.